gerações e que a gente às vezes dá fé, acredita que são pessoas mais velhas, pessoas às vezes, muitas vezes, pessoas que vivem no campo, mas não estão acostumados a mentir. Mas também existe entre a população sempre aqueles que são mais divertidos, aquelas pessoas que gostam de se deslumbra com as narrativas, e muitas das vezes as pessoas contam até as narrativas como um pouco de humorismo, um pouco de alegria, e traz às pessoas que ouvem assim um pouco de, vamos dizer, euforia, não vou dizer algazarra, mas humorismo. A pessoa é meio humorista, começa a contar a história e atrativamente a pessoa chama a atenção daqueles que estão em volta para ouvir a história que aquela pessoa está contando. Muitas vezes não tem nem fundamentos históricos, mas às vezes traz um pouco de fundamento histórico. E com a forma da pessoa se comunicar, de ser comunicativa, a pessoa sendo muitas vezes esportista naquilo que ela conta e divertida, e as pessoas gostam de ouvir pessoas que são um pouco humoristas. E nas histórias sempre as pessoas contam de uma forma que atrai os ouvintes. E uma das coisas que eu quero falar aqui é a respeito da própria escritura, dos próprios livros que se diz canônicos, e que traz uma história em que Paulo foi mordido por uma serpente. Ora, pessoal, quando você depara com pessoas que estão acostumadas a viver no mar, pessoas foram criadas só na pesca, pessoas foram criadas numa região em que tinha um tipo só de serpente, quando você sai daquela região, vai para uma outra região, você depara-se com animais da mesma espécie, com características diferentes, que não tem nada a ver com aquele tipo. Por exemplo, você vai na Índia, você vai ver as amamba, aquelas serpentes perigosíssimas. Vê muitos tipos de serpente que você não conhece aqui. Há tipos de serpente que nós desconhecemos. Principalmente as serpentes que vivem no deserto, que nós aqui não temos esse tipo de animal. Por exemplo, se você mergulha ao mar, você vai encontrar serpentes perigosas que nem venenos para elas têm, as serpentes que são marítimas. E quando você se depara num rio, você tem outros tipos de serpente. Por exemplo, você vai ao Amazonas, aqui no Brasil, você encontra a sucuri, você encontra a jiboia, a mussurana, você encontra a serpente d'água, a cobra verde, que é as que vivem nas florestas, que só alimentam-se de ovos de pássaro e não são venenosas. Então tem serpentes venenosas e serpentes que não são venenosas. Como Paulo e aquelas pessoas que estavam acostumadas no Oriente, onde tem só serpentes, a maioria das serpentes são venenosíssimas, ele entrou naquela de prefigurar uma história depois que houve o acidente que ele desceu. Houve o acidente do barco, né? Houve o naufrágio do barco e o náufrago. Paulo, junto com os que estavam ali junto com ele, prisioneiros, Paulo foi mordido por uma serpente. Ora, a serpente, eles não especificam que tipo de serpente mordeu a Paulo, para eles dizerem, ora, Paulo foi mordido e nada aconteceu com Paulo. Porque nós sabemos que existem vários tipos de serpentes. Ele foi mordido à noite. Segundo os textos, dá a entender que foi à noite. E se ele foi mordido à noite, acenderam perto da fogueira e de manhã continuou Paulo vivo, porque a serpente não era venenosa. Se fosse uma mamba, qualquer uma outra, uma cascavel, qualquer uma outra serpente, teria entrado em risco, mas não foi uma serpente. Não foi uma serpente venenosa, quer dizer, não foi uma serpente venenosa, foi uma serpente não venenosa. Então foi uma cobra comum, Então tem serpente que é serpente não venenosa, sabemos que ela come serpente venenosa. Elas se alimentam também das mesmas espécies. Então, muitas coisas que não estão contadas de acordo. Eu acredito o seguinte, se naquele momento eles fossem conhecedores de serpentes, identificassem a serpente e dissessem, olha, Paulo foi mordido por uma amamba, Paulo foi mordido por uma nádia, Paulo foi mordido... Aí especificava aqui, realmente houve um milagre do envenenamento que não aconteceu. Mas simplesmente disseram, Paulo foi envenenado, mas foi mordido, mas não foi envenenado, não morreu. E de manhã todos ficaram... Então era muito comum as pessoas terem essa confusão mental
de não identificar o tipo de serpente que foi e mordeu a Paulo. E isso foi muito normal. Um certo tempo, na minha infância, eu saí com um amigo, ele nunca tinha sido mordido, nunca tinha saído de casa, e nós subimos uma montanha. Nós subimos lá, é a montanha cheia de árvores, e ainda existe essa tal montanha, com árvores da mesma forma, só que hoje é proibido, não tem nem caminhos para subir, e lá existia uma pedreira, e eles inventaram de subir, a pedreira Santa Terezinha, São Vicente. Então, que era a antiga pedreira, hoje já não tem mais. E nós subimos ali, aquela montanha, e quando chegou um certo período do local, é muito íngreme a subida da mata, e nós começamos subindo, e de repente um amigo começou a dar um grito, o menino deu um grito e foi mordido por uma aranha. E aí um grito de desespero danado, nós descemos, todo mundo descemos com ele, ele foi para a casa dele mordido pela tal aranha, mas nada aconteceu com a aranha. Com a aranha, não, com ele. Com a aranha também não aconteceu, que a aranha fugiu. E ele não foi ao médico, nem precisou tomar remédio nenhum, porque aquela aranha não era venenosa. Se fosse venenosa, se fosse uma viúva, aí estava morto. Mas na verdade não era uma aranha. Eu não vi o tipo de aranha, e também ele, no pavor, ele foi mordido, mas talvez não sei por que ele foi mordido, porque nós subimos ali várias vezes. Muitas vezes subimos aquele morro, nunca ninguém foi mordido, mas o danado, que era a primeira vez que subiu, foi mordido. Em outra ocasião, um amigo também, hoje é um senhor de idade, tudo, naquela época ele tinha uma base de 10, 12 anos, e estava comigo no sertão, estávamos no sertão na época, e lá nós começamos mexendo na terra, porque tinha as terras lá, e como era uma terra muito, vamos dizer assim, uma terra infértil, porque não chove, é fértil a terra, mas daí torna-se infértil porque não chove constantemente. E nós estávamos limpando a terra, tirando para nós fazermos um plantio, e também construímos uma cabana lá para que pudéssemos dar continuidade ao nosso plantio lá. E de repente ele mexendo nas terras lá, foi tirar uma pedra, e não sei como, um escorpião veio e o picou. E aí o danado começou a gritar, um desespero danado, e um colega que estava conosco disse assim: olha, não pode ficar despreocupado, que não é problema de sair para médico não. Mas ele gritava desesperado, estava pela dor do veneno do escorpião. Mas nada aconteceu com ele. Nada aconteceu, que nem inchou a perna, nem nada. No outro dia ele estava normal, e demos continuidade na vida dele normalmente, sem nada acontecer, nada que fosse assim, ele precisa levar um hospital. E ainda hoje ele está vivo. Então são coisas que nós percebemos que muitas das vezes as pessoas são mordidas por peçonhas, e essas peçonhas não são peçonhentas, são apenas animais que derivam por a espécie dele de alimentar-se de outros animais, por exemplo, de ovos, de coisas que não são nada perigosos. São animais que não são peçonhentos. Então tem escorpião que são perigosos o veneno. Tem escorpião que o veneno não é perigoso. Tem aranha que, se você for picado, é prejudicado. Então são coisas que ocorrem no dia a dia, que as pessoas têm que entender até onde o milagre existiu. Não estou discordando do milagre. E eu ter visto o milagre, não discordo de espécie alguma. Porque milagres podem acontecer, mas os milagres têm suas consequências e suas razões para existir. E existem consequências para que o milagre venha a existir. Vocês pegam às vezes um pedaço de um vídeo e não dão seguimento, e às vezes diz que eu falei aquilo, quando aquilo lá não foi dito daquela forma. Como o homem tem sempre a mania de às vezes acrescentar algum detalhe que não foi dito, e isso ocorre muitas vezes mal entendido, e esses mal entendidos vêm trazer consequências muito mais perversas para a pessoa que mesmo ouviu, ou a pessoa que aumentou. Então, quando se entende uma coisa, tem que se ter discernimento do que é verdade, o que é apenas uma ilusão, ou uma narrativa daquilo que foi falado. Por isso, eu procuro aqui, meus vídeos, falar sobre alguns detalhes, porque muitas das vezes as pessoas acreditam numa coisa que não é real. Às vezes acreditam numa coisa que foi colocada ali propositalmente, de forma para que possa deixar aquelas pessoas voltadas
aquele sentido e a pessoa ficar adorando, ou seja, a pessoa vamos dizer, ser escravizada pela sua própria consciência. E isso eu não quero que aconteça. Eu quero que as pessoas tenham noção do que é real e o que é imaginário. O que são noções de realidade e o que são noções de falsa realidade. Então, nesse ponto é que eu venho trazendo esses meus vídeos para que desperte as pessoas para certos detalhes que às vezes se passa despercebido. Não precisamos, muitas das vezes, de abandonar. Não creio, não acredito. Não precisa mexer na sua fé. Precisa se entender o que é real e o que é imaginário. Nós vivemos numa realidade. Agora, é a mesma coisa eu dizer para você, você tem que morrer para encontrar um reino do outro lado. Você vai se jogar do prédio, perdeu sua vida. E a sua família ficou como? Você perdeu sua vida aqui, sua família ficou como? Muitas das vezes a pessoa depende daquela pessoa para ter seu alimento. A pessoa morre, aí diz que foi para o céu e a família fica aqui no inferno. A vida é essa. Se fosse para morrer, ou melhor dizendo, se fosse para viver depois da morte, então não precisava ter nascido. A minha consciência é, se o homem é para viver depois da morte, para que então o homem nasceu? Não, é que você vai ressuscitar, novamente vai ressuscitar, quer dizer que vai ressuscitar alguns exclusivos. Deus tem acepção de pessoa, Deus não faz acepção, então Deus fez acepção. Deus derramou o Espírito, está escrito, eu não estou nada colocando demais. Deus derramou o seu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne não quer dizer só homens, tem animais também, então é complicado. Toda a carne não quer dizer só humana, então eu fico até parado. Vamos seguir para frente, caminhando. Espero que você dê continuidade a comparecer aqui nos meus vídeos, ouvir, divergir e deixar os seus comentários e dê seu clique, coloque aí se gostei, não gostei e seja inscrito no canal. Até a próxima.